Aprendendo Física com o professor Raul Nixon. Pessoal, nesse vídeo, dando as nossas sequências às aulas de eletricidade, a gente vai falar sobre força elétrica, uma das forças mais importantes, quando a gente estuda física, chamada de força forte, tá certo? Porque a gente consegue ter um bom resultado da força da interação dos corpos tendo massas pequenas. A força gravitacional é conhecida como uma força fraca, porque precisam massas grandes, para poder ter um bom resultado, tá? Bom, a força elétrica é o resultado da ação conjunta entre cargas elétricas, conjunto de cargas elétricas. A gente começa aqui explicando o princípio de Dufay, que diz o seguinte: corpos eletrizados com sinais opostos sofrem atração. Corpos eletrizados com o mesmo tipo de sinal sofrem repulsão. Tá certo? Partimos desse princípio. Tá? Sobre a força elétrica, a gente pode também falar o seguinte: olha só, essa carga repele essa. Se a carga A repele B, a carga B repele A. Se essas duas cargas se repelem, certo? Pelo princípio da ação e reação, elas possuem a mesma força de repulsão, certo? Que ao invés de chamar de força que A repele B ou força que B repele A gente vai simplesmente chamar de força elétrica, ok? Sobre essa força elétrica a gente pode deduzir o seguinte: olha só, essas forças são iguais, estão separadas as cargas por uma determinada distância. À medida que a gente aumenta a distância, a gente percebe que essa força fica menor. Se os corpos estão próximos, a força é grande, mas quando eu afasto, a força diminui. Então, deduzimos que quanto maior for a distância, menor será a força. E quanto menor for a distância, maior será a força. A força se relaciona proporcional à distância. Essa distância é ao quadrado, tá certo? E a gente pode também, olhando a questão da força, dizer o seguinte: se essas cargas se relacionam e geram uma força de repulsão entre elas, ou atração, seja lá qual for a força, se eu altero a quantidade de carga, eu altero a intensidade da força. Quanto maior for a carga, maior será a força. Quanto menor for a carga, menor será a força. A força se relaciona diretamente proporcional à carga, certo? São duas cargas, a carga, o sinal delas só serve para indicar se foi repulsão ou atração. Então a gente considera essas cargas em módulo, que são exatamente essas barrinhas aqui, ó. Essas barras representam que sempre o sinal da carga elétrica ela será em módulo, tá? Pessoal, olha só. Se eu aumento a distância, diminui a força. Se eu diminuo a distância, aumenta a força. Se eu aumento a carga, aumenta a força. Se eu diminuo a carga, diminui a força. Pegando essas duas relações de proporcionalidade, a gente chega a essa conclusão aqui. Mas o alfa é só uma relação de proporcionalidade. Então a gente vai ter que trocar pelo sinal de igual e pela constante proporcionalidade, tá? Fazendo essa substituição, força é igual a K, as duas cargas elétricas em módulos, dividido pelo quadrado da distância. Onde esse K é a constante proporcionalidade, tá? Que a gente chama de constante eletrostática. Se for no ar, certo? Ou se for no vácuo, essa constante é 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por coulomb quadrado, certo? Então, recapitulando, olha só, força é uma grandeza que é dada em Newton, constante eletrostática, se for no ar e no vácuo são iguais, 9 vezes 10 elevado a 9, essa carga elétrica multiplica as duas cargas em módulos, dividido pela distância ao quadrado. Beleza, pessoal? Então é isso aí, força elétrica. Em breve a gente coloca alguns exercícios para treinar isso aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo.